Boa noite a todos os ouvintes do canal Haja Luz. Hoje nós vamos dar continuidade, ao nosso estudo, podcast, Estevão, o primeiro mártir da igreja. E o título de hoje é A Defesa de Estevão no Sinédrio, texto este que se encontra no livro de Atos, capítulo 7, dos versículos 1 ao 53. Vamos começar. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, e o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez, foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito, onde morreu ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó
e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Ele era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão. Então, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e eu enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, a qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra no Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou para que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus de Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportava-os-eis, pois, para além da Babilônia.
Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, e Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi. E achou graça diante de Deus, e pediu que pudesse fechar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhes edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistes ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a aguardastes. Breve comentário. Capítulo 7, versículo 2 diz: Irmãos e pais, ouve. O discurso de Estevão diante do Sinédrio é uma defesa de fé propagada por Cristo e pelos apóstolos. Ele é o precursor de todos quantos defendem a fé bíblica contra os que se opõem ao seu ensino ou o distorcem. E é o primeiro que morreu por essa causa. Jesus indica a ação de Estevão, ficando em pé para honrá-lo diante de seu Pai no céu. O amor de Estevão, a verdade e sua disposição em dar a vida para salvaguardá-la contrastam-se nitidamente com aqueles que pouco se interessam por batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, e que, em nome do amor e da paz e da tolerância, não veem qualquer necessidade de oposição aos falsos mestres, nem àqueles que distorcem o evangelho puro em favor do qual Cristo morreu. Que Deus te abençoe. Amém.